Sabe qual é um dos maiores medos na hora de lançar um produto novo? É aquele pesadelo de passar meses, às vezes até anos, trabalhando duro em algo para no final descobrir que ninguém realmente queria aquilo. É um problema que custa caro, muito caro, e infelizmente acontece mais do que a gente imagina. E então, a grande questão é essa, né? Como é que a gente faz para garantir que o time vai construir a coisa certa logo de cara? Como alinhar todo mundo, desde o comecinho, para focar no que de fato importa e começar a entregar valor o mais rápido possível? Bom, para a gente entender isso, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, vamos falar sobre o problema dos grandes começos. Sabe, aqueles projetos que demoram para engrenar. Depois, vamos conhecer a história bem legal de como uma necessidade pessoal virou uma inspiração. Aí, a gente entra de cabeça no que é a Lean Inception, como funciona essa semana de colaboração intensa e, por fim, como tudo isso ajuda a definir o primeiro passo certo. Vamos começar falando do problema. Antigamente, o começo de um projeto, o que a gente chama de inception, nossa, podia levar semanas, às vezes até meses. Era um processo super longo, cheio de documentos e especificações detalhadas. O problema é que isso raramente criava um alinhamento de verdade. E pior, quando o projeto finalmente começava, muito daquele planejamento já estava velho. E aí que entra essa sacada genial do Martin Fowler. Ele diz que o mundo ágil se livrou daquela análise gigante e demorada, mas a gente ainda precisa de um norte, de um senso de direção inicial para começar. Então o desafio era esse. Como ter essa direção sem voltar para aquele modelo antigo, lento e burocrático? Como achar esse meio termo? E a resposta para esse dilema veio de um jeito bem pessoal, eu diria. É aqui que a gente conhece a história do Paulo Caroli, que foi quem criou a Lean Inception. Olha só que interessante. Lá por 2006, o Paulo Caroli já manjava muito de facilitar essas inceptions longas de 2 a 4 semanas na ThoughtWorks. Mas aí em 2011 a vida dele virou de cabeça para baixo. O filho dele nasceu. E de repente a ideia de passar semanas longe de casa simplesmente não fazia mais sentido. Essa necessidade, essa urgência de voltar para casa mais rápido foi o que fez ele repensar tudo. E por uma coincidência incrível, foi nesse mesmo ano que ele leu o livro The Lean Startup num voo. A ideia do MVP, o produto mínimo viável, caiu como uma luva. Foi a peça que faltava. Ele começou a juntar tudo, a necessidade pessoal, o conceito de MVP e começou a testar um monte de atividades colaborativas para enxugar o processo. E foi daí que a Lean Inception nasceu. É incrível, né? A gente está falando de um dos métodos de alinhamento de produtos mais eficientes que existem hoje, e a grande motivação por trás dele não foi só profissional, foi o desejo de um pai de poder voltar para casa e ficar com um filho recém-nascido. Então, o que é, afinal, essa tal de Lean Inception? Bom, nascida dessa mistura de necessidade e inspiração, ela é basicamente um workshop bem intenso, super colaborativo, desenhado para acontecer em uma única semana. E o objetivo principal é um só: alinhar todo mundo sobre o que vai ser construído primeiro. E a diferença para o método antigo é enorme. Pensa só, de um lado, semanas e semanas de planejamento detalhado, que muitas vezes já nascia velho, do outro, a Lean Inception foca em uma semana para alinhar o time e definir o MVP. A meta aqui não é ter um plano para tudo, de jeito nenhum. A meta é planejar o primeiro passo, mas de um jeito muito mais inteligente e ágil. Tá, legal, mas como isso funciona na prática? Como é que uma semana de trabalho consegue substituir o que antes levava um mês ou mais? A resposta é simples: colaboração. Mas não é qualquer colaboração, é uma colaboração muito bem estruturada. Dá uma olhada nessa agenda. A semana é praticamente um sprint de colaboração. Começa na segunda com todo mundo alinhando a visão do produto para garantir que o barco está indo na direção certa. Na terça, o foco é total nos usuários, nas personas. A partir daí, a coisa esquenta. Tem brainstorm de funcionalidades, mapeamento de jornadas, é uma explosão de ideias. E tudo isso vai culminar na sexta-feira, quando todo esse trabalho vira um plano visual e super concreto para o MVP, construído por todo mundo junto. E o pulo do gato está exatamente aí, na colaboração. A gente não está falando daquelas reuniões chatas, sabe, onde uma pessoa fala e o resto só escuta. Não, são exercícios práticos, dinâmicos. Todo mundo põe a mão na massa. Seja do time de negócio, de tecnologia, de design, todo mundo junto construindo um entendimento compartilhado. O alinhamento deixa de ser uma meta distante e vira uma consequência natural do trabalho em equipe. Olha aqui um exemplo prático. Uma das atividades mais importantes é essa: mapear a jornada do usuário, passo a passo. Quando o time faz isso, não é só para listar funcionalidades.
É para de verdade se colocar no lugar da pessoa que vai usar o produto, sentir as dores dela, entender as necessidades. Isso é o que garante que o resultado final não vai ser só algo que funciona, mas sim algo que é genuinamente útil. E no final das contas, todo esse esforço de uma semana inteira leva a um resultado principal super poderoso, a definição clara do que é o produto mínimo viável, o famoso MVP. É muito importante entender isso. MVP não é um produto mal feito ou pela metade, de jeito nenhum. Ele é a versão mais simples possível de um produto que já entrega algum valor e, o mais crucial de tudo, permite aprender. A ideia é validar se a hipótese de negócio está certa, antes de sair investindo um monte de tempo e dinheiro. Essa metáfora do cortador de grama ajuda muito a entender. Pensa assim, o objetivo é cortar a grama. O que se faz primeiro? Não se começa construindo um trator. O MVP seria uma tesoura. É simples, sim. Resolve o problema principal? Resolve. E, o principal, permite aprender. A partir daí, com o aprendizado, vem o próximo incremento. Talvez um cortador manual, e depois um elétrico. E assim por diante, sempre evoluindo e agregando mais valor. Vamos pegar um exemplo famoso, o comecinho do Facebook. Era algo super simples, basicamente um diretório de estudantes de Harvard. Era um produto incompleto se a gente pensar no que ele é hoje, mas ele resolvia um problema real para aquele público e tinha aquele algo a mais, aquele fator uau. Foi um MVP perfeito, mínimo, viável e que já encantava. Essa é outra analogia ótima. O MVP não pode ser só uma camada do bolo, tipo só o recheio. Ele tem que ser uma fatia inteira que entrega valor de ponta a ponta. Ou seja, tem que ser algo que dá para construir, que é útil para quem vai usar, que gera valor para o negócio e, se possível, que já tem aquele toque especial que surpreende e encanta logo de cara. E para fechar, tudo isso se resume nessa frase que é a alma da Lean Inception. Pense grande, comece pequeno, aprenda rápido. É isso. A visão tem que ser ambiciosa, claro, mas o segredo do sucesso está em começar pequeno, de forma inteligente, com o foco total em aprender o mais rápido que der. É assim que se constrói o produto certo.